Olá pessoal, então hoje a gente vai falar sobre matemática financeira para encerrar esse primeiro módulo das APNPs, tá? Quando a gente fala de matemática financeira, a gente está falando de trabalhar sobre o dinheiro e como que esse dinheiro rende ao longo do tempo, certo? Então aqui a gente vai falar sobre juro simples e juro composto, basicamente esses dois tópicos, tá? Nessas duas próximas 4 semanas. E vamos ficar nessa parte aí, tá? Não vamos nos aprofundar mais. É óbvio que vocês que são da parte de administração vão ter mais alguns conceitos, acredito que em outras disciplinas sobre matemática financeira, tá? Então vamos definir algumas coisas, alguns conceitos que são importantes. Vamos pegar um seguinte exemplo, né? Vamos falar que eu falei com o Leandro, vamos pegar um exemplo prático, né? Falei com o Leandro, colega de vocês, nosso líder da turma, e pedi para ele um auxílio de R$ 1.000, né? Pedi para ele me emprestar ali R$ 1.000. E aí ele falou que esse capital ele não tinha agora, mas que ele podia arrumar e me emprestava depois. Só que ele cobrava um aluguel por esse capital que ele está me emprestando. Esse aluguel era de R$ 100 por dia. E aí eu disse para ele, isso é os juros? E ele falou que sim. Esses R$ 100 por dia eram os juros que ele iria me cobrar, o aluguel que ele iria me cobrar sobre esse dinheiro que ele iria me emprestar. Beleza, então tá. Eu vou aceitar então esses R$ 1.000 com esses juros de R$ 100. Feito. Então ele emprestou R$ 1.000 ali agora esses dias. Já gastei tudo, não tem mais. Aí já já nos dá uma ideia da definição desses dois conceitos, né? O capital, o que que é o capital? É o valor que eu vou aplicar numa operação. Então, o dinheiro que o Leandro me emprestou é o capital que ele está investindo, vamos dizer assim, né? Ele está investindo a que taxa, né? A que ganho, vamos dizer assim, é os juros, né? Que é os R$ 100 por dia. Então ele me emprestou R$ 1.000 e está ganhando aí por esse empréstimo, por me alugar esse dinheiro, R$ 100, tá? Então aqui tem algumas definições. Em resumo, capital é o valor que a gente aplica por meio de alguma operação financeira e esse capital ele tem alguns nomes diferentes, né? O principal, valor atual, investimento inicial, valor presente ou valor aplicado. Todos esses aqui são sinônimos, ou seja, nos problemas, caso não esteja escrito capital, ele vai estar escrito essas outras condições aqui, tá? E aí os juros é aquilo que a gente paga ou aquilo que a gente recebe por estar emprestando ou por estar pegando emprestado um certo capital, um certo valor, tá? Então, da visão de quem paga, o juro ele pode ser chamado de custo ou despesa, certo? Ou prejuízo. Então, no meu caso, eu pedi emprestado R$ 1.000. E o meu custo por esse empréstimo vai ser R$ 100 por dia. Tá? Esse é os juros que eu vou estar tendo que pagar para o Leandro. E aí, de quem recebe? O juro pode ser entendido como um rendimento, uma receita financeira ou um ganho. Então, no caso do Leandro, ele vai estar ganhando de volta, né? Além dos R$ 1.000, mais R$ 100 por cada dia que eu fico usando o dinheiro que ele me emprestou, tá? Então aí estão as duas primeiras definições, capital e juro, o valor que a gente aplica e o ganho ou o custo dessa aplicação. Depois de algum tempo, né? Então eu peguei emprestado ali aquele dinheiro, e aí eu digo, eu te pago daqui 30 dias, né? Então, esse era o prazo que eu dei para ele, de pagar para ele, devolver para ele esse de capital de R$ 1.000, né? Então, nosso tempo da operação, nesse caso, era 30 dias. Dentro desses 30 dias, foi rendendo juros, ou seja, eu tinha que ir acumulando o aluguel que eu iria pagar para ele sobre esses R$ 1.000. Então, durante 30 dias, a cada dia aumentava 100, né? Então, durante esses 30 dias, ele resultou em R$ 3.000 que eu deveria pagar para o Leandros para que, pelo empréstimo, né, dos R$ 1.000 que ele me fez. Então, além do capital,
eu tinha que pagar mais os juros, né? Então, no final, eu teria que pagar R$ 4.000. Esses R$ 4.000 que eu deveria pagar no final dos 30 dias para o Leandro é o que a gente vai chamar de montante, certo? É o acumulado ao final de um certo tempo dessa aplicação. Então, o capital mais os juros vai gerar o meu montante, certo? Então, o meu prazo é o tempo dessa aplicação e o montante é o valor final desta operação, né? Que vai ser o capital, que no nosso caso aqui do nosso exemplo, R$ 1.000, mais os juros, que foram R$ 100 por dia durante 30 dias, que geraram R$ 3.000 de juros. Aí no total, então o que eu deveria pagar seriam 4.000. E o que eu descobri com isso? Que não dá para pegar dinheiro com o Leandro, porque ele cobra muito caro o aluguel pelo dinheiro que ele empresta, né? R$ 100 por dia, então eu peguei 1.000 e aí eu tendo que pagar 4.000, então não valeu a pena nesse período, né? Então, montante capital mais juro e o prazo, ele pode ser tanto inteiro quanto fracionário. Uma coisa interessante aqui do prazo é que quando a gente fala de operações financeiras, o prazo ele vai ser sempre utilizado de forma comercial, a menos que seja dito alguma coisa contrária, tá? A gente vai sempre pensar o prazo como uma operação comercial e aí então o mês vai ter 30 dias e o ano 360 dias, tá? Aí o prazo fracionário, a gente pensa em meses inteiros e parte do mês, e assim, mesma coisa que dias inteiros e partes de dias, né? Então, no nosso exemplo, a gente usou uma quantidade inteira de tempo, né, que foram 30 dias, então o mês comercial, para que a gente tivesse esse primeiro exemplo, esse primeiro contato com essa operação. Então, dado um capital, esse capital ele tem um certo juros para que a gente empreste ou para que a gente tome esse capital para a gente, e no final eu sempre tenho um montante que vai ser dado pelo capital mais os juros que eu vou receber se eu investir ou que eu tenho que pagar se eu pedir emprestado, tá? Por fim, a gente tem a taxa, que é a última definição que a gente precisa saber. A taxa é quanto do capital eu tenho que pagar de aluguel. Bem, o Leandro me emprestou R$ 1.000 e ele disse que eu deveria pagar R$ 100 por mês. Então, qual é a fração desse capital que eu estou pagando para o Leandro? Então, se eu tinha R$ 1.000, R$ 100 de 1.000 correspondem a 10%. Então, a nossa taxa é de 10% ao dia, né? As taxas sempre têm uma correspondência com o tempo, né? Então, é quantas vezes ela vai incidir no capital, certo? Então, a nossa taxa aqui, no nosso exemplo, eram R$ 100 ao dia, ou 10% ao dia, tá? 10% de juros ao dia, que é a quantidade que equivale lá aos R$ 100 que o Leandro me emprestou, tá? Então, para a gente calcular a taxa de juros, a gente vai pegar o valor do juro, né? E dividir pelo capital. Então aqui tem um exemplo só para a gente seguir na mesma ideia. Pedro pegou um empréstimo de R$ 100, 2 meses depois pagou 140. Então ele quer saber o juro e a taxa de juro pagas pelo Pedro. Bem, o juro é o capital. O juro pode ser pensado assim, né? Montante menos o capital. Mas se o montante, vamos voltar aqui, ó. Montante é capital mais juros, então eu isolo os juros dessa forma, passo C para lá. O meu montante final era 140 menos 100, então os juros ali era 40, tá? Bem, se o juro é 40, nesse período, qual que foi a taxa? Bem, se no final o juro foi 40 a mais desse cara aqui, né? Então, juros sobre capital vai dar 40%, né? 40 sobre 100, 40%. Essa era a taxa de juros dessa aplicação. Agora vamos falar dos regimes de capitalização que a gente vai ver. Então a gente já viu o apanhado geral ali das definições que a gente precisa saber, mas e com os exercícios vai ficando mais simples, tá?
Então, a gente vai definir regime de capitalização como método pelos quais os capitais são remunerados. Então, é como que a gente vai fazer para o nosso capital render, né? De forma simples ou de forma composta. A de forma simples ela é linear e a composta que vai ser de forma exponencial. O nosso juro simples ele tem uma capitalização que ele é contínua, né? Que a gente pode dizer que ocorre no final do prazo, tá? Ou seja, não é uma capitalização que vai reincidir ou vai incidir sobre o nosso capital todo mês, tá? Pode ser que a gente some ele todo mês, mas o valor final é que nos interessa, tá? Já o juro composto, ele é uma capitalização de mês a mês, né? Vamos pensando que o tempo esteja correndo de mês a mês, né? Então, ele incide ao final de cada período e é renovado ao final de cada período. Depois, quando a gente falar exatamente de juro composto, vai ficar mais claro o que acontece com essa capitalização, tá? Porque a capitalização não incide exatamente como o juros simples, né? Que é um valor específico e esse valor segue até o final do período, tá? Então vamos lá. Caso tenha dúvidas disso aqui, lembre que eu posso resolver ele pelo e-mail, a gente pode marcar atendimento e eu explico tudo de novo, em particular para cada um se precisar, tá bem? Vamos lá então falar um pouco sobre juros simples. Muito bem, então vamos à dedução da fórmula do juros simples, tá? Então considere R$ 100 empregados a taxa de 10% ao ano durante 4 anos. Ó, então aqui o que a gente tem? Uma taxa de 10% ao ano quer dizer que o quanto que vai render os meus R$ 100 a cada ano? Se a taxa é de 10% ao ano, eu vou fazer 100 vezes 10. Então, vamos pegar aqui nossa calculadora. Tá? Então, 100 vezes 10%. Então, ó, aqui ele já transformou para mim, né, nossos 10% em número decimal. Lembra lá que da aula de regra de 3, né, que eu falei sobre porcentagem? A porcentagem nas nossas aplicações sempre vão ser na forma decimal, tá? 0, alguma coisa. A gente nunca vai usar ela com o porcento. Então a gente tem que tomar sempre o cuidado de fazer essa transformação da porcentagem para o número decimal. Então, 100 vezes 0,1, eu tenho 10, né? Então, quer dizer que a cada ano vai incidir sobre minha aplicação inicial R$ 10. Então, se lá no meu início eu tinha 100, no segundo ano eu vou ter 100 mais 10. Então, eu vou ter 110. No segundo ano, no final do primeiro ano isso, né? No segundo ano eu vou ter mais 10. Então, eu vou ter 120. No final do terceiro, mais 10. E no final do quarto ano, mais 10. Olhem aqui do lado, ó. Minha taxa de juros era essa. Estou somando, né? No primeiro ano 110, no segundo ano 120, no terceiro ano 130 e no quarto ano 140. O que aconteceu aqui? Todos os anos incidiu a mesma taxa de juros, mesmo juros sobre o meu capital, que era R$ 100. Eu fui atualizando. No final do período, no final dos 4 anos, eu tenho aqui o meu capital mais o juro, que é o meu montante, né, que são 140, que é R$ 100 mais o juros. Então, o juro total que a gente obteve aqui do nosso capital foram R$ 40. Então, é a mesma coisa que eu pegar os R$ 10, né, que são capital vezes a taxa, e multiplicar pelo tempo, que é 4 anos. E se vocês olharem aqui para a nossa fórmula, o juros total é capital vezes taxa vezes tempo, tá? E aí eu tenho exatamente os juros que vai incidir sobre o meu capital. O montante, a gente já tinha visto antes, deixa eu voltar aqui no slide do montante. Ó, o montante é capital mais juros. Então, 100 mais os juros, que era 40, 140. Aqui a gente tem Aqui a gente tem a fórmula final, né? Montante vai ser capital 1 mais I vezes T.
Essa fórmula aqui é a fórmula para a gente não precisar utilizar o cálculo do juro, mas a gente pode simplesmente usar juros como CIT, né? Calculo o juro e depois calculo o montante, tá certo? Vamos fazer alguns exemplos agora. Então aqui eu já tenho a minha fórmula CIT, já tenho a minha fórmula do montante e aqui vai estar a descrição, tá? Depois eu vou passar esse modelinho aqui para vocês, vou deixar lá na nossa página do Moodle e aí vocês podem usar para resolver os problemas que eu vou passar para vocês, né, no final da aula. Então, o nosso primeiro probleminha aqui diz assim: determine o juro obtido com capital de 1.250,23 durante 5 anos com a taxa de 5,5% ao mês. Muito bem. Então, eu vou completar aqui com os dados que ele está me dando. Então, ele está me dizendo que o capital foi 1.250. Eu vou só dividir parte decimal, tá? Então, só dividir a parte decimal com a vírgula. O resto eu não coloco ponto nem nada, tá? Então, 1.250. Olha, já atualizou aqui para nós. A taxa, 5,5%. Ah, eu não sei como é que faz para calcular quanto realmente eu vou colocar aqui. Então, eu venho aqui nessa barrinha do lado, ó. Vou botar aqui aproximado, tá? Vai ficar 5,5, daí eu vou dividir por 100. Dividir por 100, aí eu tenho aqui o valor que eu tenho que colocar aqui no lugar da taxa. Então, 0,055. Então, esse é o valor da taxa ao mês, tá? Já apareceu aqui, ó. Uma coisa importante que a gente tem que cuidar é que o tempo e a taxa, elas devem ser a mesma. Ou seja, se a taxa aqui está ao mês, o tempo tem que estar correndo também ao mês. Senão eu não consigo calcular os juros, né, se o tempo aqui não for igual. Eu vou colocar aqui o tempo, então 5 meses, e eu já tenho meu valor de juros, ó, 3.400, 343,81. Botei aqui um arredondamento de 4 casas, tá? Aí eu completo aqui, 343,81 e ele já vai me dar direto o montante, 1.594,04 centavos. E aí já tem, né? Ele quer saber o quê? Determina os juros obtidos com o capital de 1.250 a 23 durante 5 meses com uma taxa de 5,5% ao mês. Então, os juros obtido por esse capital é exatamente esse aqui, né? 343,81. Tá? Então, o que a gente tem que cuidar é separar exatamente as unidades que ele está nos dando, as informações. Então, ele me deu o capital, me deu o tempo e me deu a taxa. Capital, taxa e tempo, eu consigo calcular direto os juros pela fórmula do CIT. E aí eu já consigo determinar exatamente o montante, né? Capital mais juros. Aqui já fiz algumas coisas a mais, tá? Então, mas a resposta, enfim, é essa aqui, né? 343,81, tá? Vamos lá para o exemplo 2. Então, qual foi o capital que gerou rendimentos de 342,96 durante 11 meses a uma taxa de 2,5% ao mês? Muito bem, vamos apagar tudo aqui. E agora eu não sei o que eu tenho de informação ainda. Vamos apagar e a gente vai vendo o que a gente tem de informação. Muito bem. Qual foi o capital que gerou? Então, qual foi o capital? Ele quer saber este valor aqui. Então, vamos apagar aqui para ele ficar com um pontinho de interrogação aí. Ó, eu quero saber o capital. Tá? Então, aqui é onde está o ponto de interrogação. E ele me diz que gerou rendimentos de 342. Quando ele fala em rendimentos, ele está falando, na verdade, de juros. Então, eu vou colocar aqui na caixinha dos juros os 342,96. Tá? 342,96 é o nosso juro. Já vai atualizar aqui. Eu já sei que esse cara é o que eu estou procurando. Ele diz que são 11 meses a aplicação. Muito bem. E a taxa é 2,5. Então, 2,5. Vamos
Aperte aqui no aproximado. E vou colocar ali 2,5 dividido por 100. Então, quanto que eu tenho que colocar ali? Tá ali, 0,025. Tá? Muito bem. Então, já tenho a taxa, já tenho o tempo, eu quero calcular o capital. E eu tenho também os juros, ó. Aqui o juro. Se eu fizer taxa vezes tempo, então se eu fizer 0,025 vezes 0,025 vezes 11, calculei ali. Vamos fazer aqui na calculadora, é mais fácil. 0,025 vezes 11. Então, eu fiz taxa vezes o tempo. Então, esse aqui é o valor de taxa vezes o tempo. Tá? Eu tenho que isolar o capital aqui na minha fórmula dos juros, né? Eu já tenho juros, então vai ser juros dividido por esse valor aqui. Então, no valor produto aqui, 0,275, vamos guardar ele, vou apagar aqui. O nosso capital está aqui, ó, o nosso juros, perdão, está aqui, 342,96. Então, vamos colocar ali, ó, 342,96. E eu vou dividir isso aqui pelo produto, né, de taxa vezes tempo, 0,2275. Aí, igual. Olha, deu um gigantão aqui, né? Mas o que nos interessa é esse valor aqui, ó, 1.247 com 12. Como eu tenho esse cara aqui, ó, o 7 na terceira casa decimal, eu vou arredondar para cima, tá? Então, 1.247 com 13. Aí é isso que a gente vai colocar aqui, ó, no nosso capital. 1.247 com 13. Certo? Ó, gerou os juros aqui exatamente o que a gente tinha colocado, tá? Então, corresponde à informação que nos deram. E aqui já tem o montante final, né, dado os juros e o capital que a gente encontrou, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Utilizar sempre a fórmula dos juros. Se falta uma das variáveis aqui, é só eu isolar, então passo o resto dividindo o J ali, né? E aí tenho o valor ou do capital, ou da taxa, ou do tempo, tá? Vamos lá para o próximo. Se estiver muito rápido, depois vocês podem me mandar e-mail que eu tento explicar de uma outra forma. No exemplo 3, Joaquim pegou emprestado R$ 15 de Salim. Após 6 meses, Salim resolveu cobrar sua dívida, que nem o Leandro, cobrando dívida dos R$ 1.000. Joaquim efetuou um pagamento de R$ 23,75 ao Salim. Qual foi a taxa de juros acumulada nessa operação e qual foi a taxa mensal de juros? Tá, vamos lá. Então, o Joaquim pegou R$ 15. Se ele pegou emprestado, esse é o nosso capital que está em juros. Esse é o valor inicial da nossa operação. Então, ele já entra como o nosso capital. Deixa ali. O tempo dessa aplicação está dito aqui, ó. Após 6 meses, ele cobrou, o Salim cobrou lá do Joaquim a dívida, né? Então, tá, tem que me devolver esses 15 pila. Quanto tempo então foi? 6 meses depois. Depois disso, o Joaquim pagou efetivamente para o Salim 23,75. Cuidem que aqui, ó, eu tenho o montante, tá? Esse aqui é o nosso montante, 23,75 é o valor final que o Joaquim pagou para o Salim, tá? Então eu não sei os juros, não sei. Deixa eu apagar até aqui, ó, porque ele está dando o valor de taxa e do juros ali, ó. Eu não tenho esse valor aqui dos juros, né? Eu tenho o montante, eu tenho o capital, eu tenho o tempo. Beleza. Ainda falta para mim resolver que aqui eu tenho duas incógnitas, que é juros e taxa, aqui eu tenho uma incógnita, mas eu tenho montante e eu tenho capital. Então, para me descobrir a taxa de juros, eu ainda preciso descobrir o J aqui, tá? Para isso, a gente vai usar essa formuleta aqui. Bem, eu tenho o montante, que é 23,75, e eu tenho o capital, que é 15. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar na minha calculadora, vou apagar aqui, e vou fazer a diferença, né? Ó, se o montante
é capital mais juros, e eu sei o capital e quero descobrir os juros, eu vou passar esse carinha para lá. E aí eu vou ter montante menos o capital. Então, montante 23,75. Esse é o meu montante. Menos o meu capital, que são 15. Isso vai dar 8,75. Então, esse aqui foi os juros que o Salim cobrou do Joaquim depois desses 6 meses da operação. Então, beleza, já sei os juros, vou colocar aqui, ó. 8,75. Agora sim, tem os juros. Ó, meu montante está aqui, bem certinho como ele falou. Agora eu posso calcular a taxa. Eu sei que os juros é 8,75, o capital é 15 e o tempo é 6. Então é simplesmente eu isolar, passo todos esses carinhas aqui lá para baixo. Tá? Então a operação vai ser 8,75 dividido por 15 vezes 6. Tá? Ó, olha aqui, ó, 8,75, que é o nosso juros, né? Foi aplicado pelo Salim. 15 é o capital e 6 é o tempo. Então vamos fazer uma aproximação. Quer dizer que a nossa taxa é 0,0972. Mas esse é o valor que eu vou colocar aqui, essa é a nossa taxa, tá? Então 0,0972. Mas como que eu faço para colocar isso em porcentagem? Eu vou simplesmente pegar esse número aqui e multiplicar por 100. Vamos apagar aqui, ó, 0,0972 vezes 100. Isso aqui, então, é uma taxa de 9,72%. Então, se eu quisesse representar, a gente pode escrever, vamos escrever aqui, ó, 9,72%. Então, essa aqui é a nossa taxa de juros, 9,72%. Vamos lá, então, para o último exemplo. Então, nosso exemplo 4, ele pergunta qual é o valor de resgate de uma aplicação de 84.975,59, colocados em um CDB de 90 dias a uma taxa de 1,45% ao mês. Primeiro, qual é o valor de resgate? O que ele quer saber? O valor de resgate refere-se a montante. Então, vou pagar esse aqui, ó. O montante aqui, que é a nossa incógnita. Ele está dizendo que é uma aplicação de 84.975,59. Esse é o nosso capital. O tempo, 90 dias. Vamos colocar aqui, 90. Tempo de 90 dias. E a taxa de juros é 1,45 ao mês. Beleza, ó. 90 dias é o nosso tempo. Só que a nossa taxa ela está ao mês. Então eu tenho que transformar esse período aqui em meses. 90 dias correspondem a 3 meses. Então são 3 meses de aplicação. Tá? Há uma taxa de 1,45, não sei quanto é 1,45 em número decimal. Então faço aqui 1,45 dividido por 100, aproximadamente aquilo ali, tá? 0,0145. E aí eu tenho o valor dos juros, ó. Tá aqui o valor de juro da nossa aplicação, 3.696,40 e eu posso botar todo esse número ou eu posso arredondar aqui na segunda casa, ó, 44. Eu entro ali, então tá aqui o nosso número final, 88.672,03 centavos. Esse é o nosso valor de resgate por essa aplicação durante 90 dias com essa taxa de juros aqui, certo? Simplesinho ali, agora com essa maquineta aqui de fazer a resolução, vocês conseguem enxergar direitinho qual é a variável que está faltando e aí isolar aqui para conseguir resolver
e determinar o valor que o problema está pedindo, tá certo? Qualquer dúvida, me perguntem, eu vou deixar esse, esse resuminho aqui, né, esse auxiliar aqui para vocês resolverem os problemas de juros simples, tá certo?